havendo quórum regimental, presente o Ministério Público, sob a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho. Eu peço que tenham paciência, que hoje realmente eu vou presidir a sessão. Não é o presidente Ronald Polanco, que realmente já está com todo aquele estilo de administrar, mas eu peço a compreensão de todos e vamos iniciar o nosso trabalho. Antes, porém, temos o julgamento da ata da sessão anterior, ou seja, a sessão 1478, 17 de fevereiro, próximo passado. Trazemos esta ata para a aprovação. Senhores conselheiros e conselheiras que aprovam permaneçam como estão, que discordam, que se manifestem. Em não havendo manifestação, declaro aprovada a prestação, ou melhor, a ata da sessão anterior. E passamos à pauta da nossa sessão de hoje. Como eu tenho alguns processos a ser relatados, eu convido o nobre conselheiro Jorge Malheiro, assim, nós temos, viu? Por isso que eu quero paciência de todos. Na pauta, temos 3 pedidos de vista. O primeiro é o processo 138.509, que tem como revisor a nobre conselheira Maria de Jesus, a quem concedo a palavra. Obrigada, Excelência. Meu bom dia a todos. Excelência, eu solicito a retirada de pauta deste processo em face da ausência do conselheiro relator, conselheiro Antônio Cristóvão. Ok, retirada de pauta, muito obrigado. Então, passamos agora ao próximo processo, que é o 138.749, que tem como conselheira revisora a nobre conselheira do SME, Benício de Araújo, quem concede a palavra. Obrigada, Excelência. Pela mesma razão, a ausência justificada do conselheiro relator, eu peço a retirada de pauta desse processo. Muito obrigado. Então, passamos ao próximo processo, que é o 131.899. Conselheira relatora, conselheira revisora, nobre conselheira Ana Lu Maria, a quem concede a palavra. Obrigada, senhor presidente. Prazer imenso tê-lo presidindo nossa sessão. Cumprimentar a nossa querida Ana, cumprimentar também as conselheiros, e cumprimentar e dar as boas-vindas à nossa querida Érica, e dar o bom dia a quem está nos ouvindo. Eu também, senhor presidente, vou retirar de pauta, só mesmo por uma situação de que a gente possa estar todos aqui. Muito bem, muito obrigado. Então, dando prosseguimento aos nossos trabalhos, vamos ao julgamento de processo. E assim, convido o nobre conselheiro Antônio Jorge Malheiro para presidir a sessão. Obrigado, nobre presidente. E dando, então, sequência à pauta de julgamento, passamos, então, ao processo 137.472, que tem Vossa Excelência, conselheiro Valmir, como relator. Muito obrigado, senhor presidente. Passamos ao relatório. Tratam os presentes autos de prestação de contas anual do Fundo de Segurança Pública do Estado do Acre, referente ao exercício de 2019, de responsabilidade dos senhores Mário César Souza de Freitas, Ezequiel de Oliveira Bino, Ulisses Freitas Pereira de Araújo,
primeira IGCE, constatou a ocorrência de improbidades. Na fase do contraditório, a defesa conseguiu eliminar parcialmente as falhas apontadas pela área técnica, emitidos autos ao Ministério Público de Contas. Este se manifestou por intermédio do seu ilustre procurador-chefe, à época, doutor João Isidro de Melo Neto, as folhas 18.322/18.323. Senhor presidente, este é o relatório. Obrigado, nobre conselheiro. Com a palavra, a nobre procuradora, Ana Helena, para sua pronúncia. Senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros, a prestação de contas em referência de responsabilidade dos senhores Mário César Souza de Freitas, Ezequiel de Oliveira Bino e Ulisses Freitas Pereira de Araújo, secretários de Estado de Segurança Pública à época, foi encaminhada tempestivamente a esta Corte de Contas no dia 13 de maio de 2020. A análise técnica procedida apontou as seguintes impropriedades: divergência de R$ 20.420 entre o valor registrado na conta estoque do balanço patrimonial e o saldo zerado registrado no relatório de movimentação do almoxarifado do sistema GRP, no mês de dezembro de 2019, e empenho e pagamento de diárias realizados após o deslocamento e retorno do servidor e a ausência do pagamento das diárias dos dias 13 e 14 de março de 2019 pela Secretaria Nacional de Segurança Pública, Senaspa. Foram citados para o contraditório os senhores Ulisses Freitas Pereira de Araújo e Mário César Souza de Freitas, e ambos apresentaram defesas intempestivas. Submetida à instrução, a área técnica concluiu pelo acolhimento parcial das justificativas apresentadas, opinando pela conversão dos apontamentos em ressalvas às contas em tela, posto que, no tocante ao item 1, foi provado que as diferenças ocorreram tão somente por divergências de informações entre o sistema Safira e o GRP, contudo, sem ocorrência de dano, demandando da origem os devidos ajustes contábeis. Quanto ao item 2, acatou a justificativa quanto à opção do servidor em receber as diárias por meio do Fundseg e não pela Senasp, em razão da conveniência dos valores ante as despesas relacionadas, e considerou atenuar o fato de que as diárias, mesmo empenhadas após o deslocamento e retorno do servidor, foram pagas e baixadas ainda no exercício de 2019. O processo foi enviado ao MPC em 29 de setembro de 2021. Ante o exposto, em consonância às conclusões da área técnica deste tribunal e considerando a ausência de apuração de dano ao erário, este MPC opina pela regularidade com ressalva da prestação de contas do Fundseg, referente ao exercício de 2019, de responsabilidade dos senhores Mário César Souza de Freitas, Ezequiel de Oliveira Bino e Ulisses Freitas Pereira de Araújo, secretários à época, com fulcro no inciso 2 do artigo 51 da Lei Complementar 38 de 93, valendo como ressalvas a divergência do saldo da conta estoques do balanço patrimonial, quando comparada ao saldo apresentado no relatório de movimentação do almoxarifado e o pagamento após o deslocamento e retorno do servidor, devendo a origem promover as devidas correções na próxima edição da espécie, sob pena de responsabilização em caso de reincidência, com fulcro no artigo 89, inciso 7 da Lei Complementar 38 de 93. É o pronunciamento, senhor presidente. A palavra ao nobre relator, para a conclusão em voto. Obrigado, senhor presidente. Também eu vou no mesmo sentido do Ministério Público. E vamos ao nosso voto.
A presente prestação de contas foi encaminhada tempestivamente a esta Corte de Contas, diante do exposto, e consubstanciada na análise técnica proferida pela primeira IGCE, bem como no duplo parecer do Ministério Público de Contas, concluo votando pela regularidade, com ressalvas, das contas do Fundo de Segurança Pública do Estado do Acre, Fundesec, referente ao exercício 2019, de responsabilidade dos senhores Mário César Souza de Freitas, Ezequiel de Oliveira Bino e Ulisses Freitas Pereira de Araújo, com fundamento no artigo 51, inciso 2, da Lei Complementar Estadual nº 38 de 93, valendo como ressalvas a divergência do saldo da conta estoque do balanço patrimonial e o relatório de movimentação do almoxarifado do sistema de gestão e registro de preços e o pagamento de diárias após o deslocamento e retorno do servidor. Pela notificação do atual responsável pelo referido fundo, para que, na próxima edição da espécie, proceda a correção da divergência apontada, sob pena de responsabilidade no caso de reincidência, após as formalidades de estilo, pelo arquivamento dos autos. É assim que voto, senhor presidente. Nobres conselheiras e nobres conselheiros. Obrigado, nobre conselheiro Valmir. Em votação, conselheira Dulce. Com o relator, excelência. Conselheira Nalu. Acompanho o relator, senhor presidente. Conselheiro Ribamar. Acompanho o nobre relator, excelência. Conselheira Maria de Jesus. Eu acompanho o relator, excelência. E assim decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do nobre conselheiro relator, que continua com a palavra agora com o processo 132.225. Muito obrigado, senhor presidente. Eu quero retirar de pauta os 3 processos seguintes, ou seja, processo dos itens 5 ao item 7. São os 3 processos da minha lavra, da lavra desta relatoria, senhor presidente. Pois não, excelência. Então, retirados de pauta, retornamos, então, à condução dos trabalhos, a vossa excelência, conselheiro Valmir, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui conduzindo a sessão. Obrigado, senhor presidente. Agradeço pela presidência. Dando prosseguimento à pauta, passamos ao processo 136.707, que tem como relator o nobre conselheiro Antônio Jorge Malheiro, a quem concede a palavra. Obrigado, excelência. Trata o presente processo de inspeção para apurar a legalidade na licitação do pregão presencial 015-2019 da Secretaria Municipal de Gestão Administrativa e Tecnologia da Informação da Prefeitura Municipal de Rio Branco. Tudo isso em função de que foi feito pelo menor preço por lote. Foi aberto o processo, houve a conclusão de regularização, era fornecimento de software e prestação de serviço. O doutor Parquet se pronunciou através do seu ilustre procurador, doutor Mário Sérgio Nery de Oliveira. O relatório, excelência. Muito obrigado. Com a palavra do Ministério Público para o seu pronunciamento. Está desligado o microfone de vossa excelência. Está desligado? Deixa eu ver aqui. Agora está funcionando. Ok. Senhoras e senhores, trata-se de fiscalização para apurar a legalidade ou não da licitação epigrafada realizada pela Secretaria de Gestão Administrativa e Tecnologia da Informação do município de Rio Branco, SEGAT,
sob a responsabilidade da senhora Maria do Socorro Nery Medeiros de Souza, prefeita à época, do senhor Eduardo Ambróis Ribeiro, secretário da pasta à época, e da senhora Maria Étina da Costa Souza Teles, pregoeira. A iniciativa decorreu de a licitação adotar o critério de adjudicação por preço global e não por itens, sem a devida justificativa. Após o contraditório, reconheceu a instrução haver justificação para a opção em causa, pois o objeto, software, e seu desenvolvimento não deveriam estar a cargo de contratados distintos. Isto posto, concordamos com o arquivamento do feito. É o pronunciamento, senhor presidente. Muito obrigado. Com a palavra, o novo conselheiro relator para proferir o seu voto. Obrigado, excelência. Em função de ter se verificado que se tratava de uma aquisição de sistema de informática com treinamento, manutenção e suporte técnico, isso é condizente com o modo como foi processado o certame em função do objeto ser indivisível. Assim sendo, dada a regularidade, pelo arquivamento dos autos, é como voto, excelência. Em votação, conselheira do Sr. Benício. Com o relator, excelência. Conselheira Ana Lu Maria. Acompanho o voto do relator, senhor presidente. Conselheiro José Ribamar Trindade. Com o relator, excelência. Conselheira Maria de Jesus. Com o relator, excelência. Decisão. Decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do nobre conselheiro relator. Passamos ao processo 137.420. Continua como relator, nobre conselheiro Antônio Jorge Malheiro, quem concede a palavra. Obrigado. Obrigado, excelência. Trata agora a prestação de contas do Fundo Municipal de Meio Ambiente de Rio Branco, exercício de 2019, de responsabilidade da senhora Paola Fernanda Daniela, é o Fundo Municipal de Meio Ambiente, na Prefeitura Municipal. Havia uma fixação orçamentária de receita e despesa de R$250 mil. Houve o relatório da DAFO, demonstrou a confiabilidade e a consistência dos demonstrativos. O doutor Parquet se pronunciou através do seu ilustre procurador, doutor Mário Sérgio Nery de Oliveira. É o relatório, excelência. Muito obrigado, nobre conselheiro relator. Conselheiro, eu só queria fazer um pequeno adendo aqui, o seguinte, porque na pauta está constando Carvalho de Souza. Vossa Excelência pronunciou Paola. Paola. Aberson Carvalho de Souza, né? Isso, é que a gestora Paola foi do dia 1º de janeiro de 2019 a 20 de maio de 2019. E o senhor Aberson foi quem prestou as contas do dia 20 de maio até o dia 31 de dezembro. Então, a pauta realmente tem só um dos gestores, mas as contas são dos dois gestores, um no primeiro período e o outro no segundo período. Ok, com a palavra o Ministério Público para o seu pronunciamento. Senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros, trata-se de prestação de contas tempestiva de gestão sob a responsabilidade do senhor Aberson Carvalho de Souza, presidente, dotada de seus documentos de estilo. A segunda Inspetoria-Geral de Controle Externo atestou a conformidade das peças e atos analisados. Isto posto, sugerimos o seu julgamento como regular a teor do inciso 1 do artigo 51 da Lei Complementar Estadual 38, de 93. É o pronunciamento, senhor presidente. Muito obrigado. Com a palavra o novo conselheiro relator para proferir o seu voto. Obrigado, excelência. Então, diante disso, voto por julgar regulares as contas do Fundo de Meio Ambiente do município de Rio Branco, exercício de 2019, de responsabilidade da senhora Paola Fernanda Daniel, gestora, no período de 1º de janeiro de 2019 a 20 de maio de 2019. E o senhor Aberson Carvalho de Souza, gestor no período de 20 de maio de 2019 a 31 de dezembro de 2019, com fundamento no artigo 52 da Lei Complementar 38. Após formalidades de estilo, pelo arquivamento dos autos, é como voto, excelência. Muito obrigado. Passamos à votação.
Conselheira Dulcineia. Com o relator, excelência. Obrigado. Conselheira Ana Lu Maria. Acompanho o relator, senhor presidente. Obrigado. Conselheiro Ribamar Trindade. Com o relator, excelência. Obrigado. Conselheira Maria de Jesus. Voto com o relator, excelência, e quero também aproveitar para registrar que o sobrenome do senhor Aberson Carvalho de Souza nada tem a ver com o meu. Não temos nenhum parentesco. Obrigada. Ok. Decisão. Decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do nobre conselheiro relator. Passamos ao processo 137.421, continua como relator. Nobre conselheiro Antônio Jorge Malheiro, muito obrigado. Desculpa, eu estava meio atrapalhado aqui, mas é justamente esse processo, 137.421. Obrigado, excelência. Agora a prestação de contas de um outro fundo da Prefeitura Municipal de Rio Branco, de responsabilidade do senhor Antônio Sérgio de Carvalho e Souza. O orçamento inicial era de 1.100.000, depois ele foi alterado para 248. Foi feita a análise dos balanços e análise da prestação de contas. A segunda inspetoria opina, ao final, pela regularidade das contas deste Fundo de Cultura, que foi informando que apenas não foi apresentada uma prestação de contas de valor 9.840, no entanto, corre um processo na Projure do município para cobrar a devida prestação de contas, e até pelo valor 9.840, é um valor até razoável e está com o devido tratamento. O doutor Parquet se pronunciou através do seu ilustre procurador, doutor Mário Sérgio Nery de Oliveira. O relatório, excelência. Muito obrigado. Com a palavra do Ministério Público para o seu pronunciamento. Senhoras e senhores, trata-se de prestação de contas tempestiva de gestão sob a responsabilidade do senhor Antônio Sérgio de Carvalho e Souza, presidente, dotada de seus documentos de estilo. A segunda Inspetoria-Geral de Controle Externo atestou a conformidade das peças e atos analisados. Isto posto, sugerimos o seu julgamento como regular a teor do inciso 1 do artigo 51 da Lei Complementar Estadual 38 de 93. É o pronunciamento, senhor presidente. Obrigado. Com a palavra do conselheiro relator para proferir o seu voto. Nesse mesmo sentido, excelência, em função da análise de tudo que foi apresentado, julgar regulares as contas do Fundo Municipal de Cultura de Rio Branco de 2019, de responsabilidade dos senhores Antônio Sérgio de Carvalho Souza e Érico Pinheiro Macanizo. Após pelo arquivamento, é como voto, excelência. Obrigado. Passamos à votação. Conselheira Dulcineia. Com o relator, excelência. Conselheira Ana Lu Maria. Acompanho o voto, senhor presidente. Conselheiro Ribamar Trindade. Com o relator, excelência. Conselheira Maria de Jesus. Com o relator, excelência. Decisão. Decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do nobre conselheiro relator. Passamos ao processo 140.457. Continua como relator o nobre conselheiro Antônio Jorge Madeira. Quem concede a palavra? Obrigado, excelência. Excelência, tratam os autos agora da prestação de contas do Instituto de Previdência do município de Rio Branco, RBPrev, exercício de 2020, responsabilidade da senhora Raquel de Araújo Nogueira. O orçamento inicial era de R$ 6.200.000, foi alterado, fixado ao final em R$ 17.384.403. Foi feita a despesa inclusive com as verbas do RBPrev, dos 3% para a colocação, foi analisado a parte dos contratos e, ao final, o relatório da área técnica sugere a regularidade das contas. O doutor Parquet se pronunciou através do seu ilustre procurador, doutor Mário Sérgio Nery de Oliveira. É o relatório, excelência. Muito obrigado. Com a palavra do Ministério Público para o seu pronunciamento. Senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros, trata-se de prestação de
de Contas tempestiva de gestão, sob a responsabilidade da senhora Raquel de Araújo Nogueira, diretora-presidente, dotada de seus documentos de estilo. A terceira Inspetoria-Geral de Controle Externo atestou a conformidade das peças e atos analisados. Isto posto, sugerimos o seu julgamento como regular, a teor do inciso 1 do artigo 51 da Lei Complementar Estadual 38 de 93 e endossamos a recomendação à origem cogitada pela instrução sobre a alocação de veículos. É o pronunciamento, senhor presidente. Muito obrigado. Com a palavra o nobre conselheiro relator para proferir o seu voto. Excelência, na mesma linha, pela regularidade das contas do Instituto de Previdência do município de Rio Branco, RBPrev, exercício 2020, de responsabilidade da senhora Raquel de Araújo Nogueira, e acatamos e, portanto, colocamos também a recomendação expedida pela DAFO ao atual gestor da RBPrev para que melhore o controle de bordo dos veículos alugados e anexe sempre o pagamento da sua locação, informando o modelo, placa do veículo, movimentação diária do prestador de serviço, data, quilometragem inicial e final e assinatura do passageiro para o efetivo controle da prestação de serviço, após formalidade de estilo pelo arquivamento dos autos. É como voto, excelência. Muito obrigado. Em votação, com a palavra a nobre conselheira Dulce. Com o relator, excelência. Conselheira Malu Maria. Acompanho o voto, senhor presidente. Conselheiro Ribamar Trindade. Com o relator, excelência. Conselheira Maria Jesus. Acompanho o nobre relator, excelência. Decisão. Decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do nobre conselheiro relator. Passamos ao processo 138.644, continuo como relator, nobre conselheiro Antônio Jorge Malheira, quem concede a palavra. Obrigado, excelência. Excelência, esses dois processos seguintes têm matéria que trata do alinhamento da jurisprudência que foi marcado para a terça-feira depois do Carnaval. Então, assim sendo, eu peço a retirada de pauta destes dois processos. Muito bem, retirada de pauta os dois processos, o 138.644 e 138.645. E passamos ao processo 141.452, que continuou como relator o nobre conselheiro Antônio Jorge Malheira, quem concede a palavra. Obrigado, excelência. Tratam os autos de embargo de declaração interposto pelo douto do Ministério Público de Contas, de natureza tempestiva, da decisão constante do Acórdão 3.437, 2021, Primeira Câmara, exarado nos autos do processo 140.679, que apurava a responsabilidade em face do não envio intempestivo dos arquivos em descumprimento à resolução 87 deste tribunal. No acórdão, constava a aplicação de multa ao senhor Camilo da Silva, prefeito municipal de Plácido de Castro, no valor de R$5.000, em face do atraso injustificado até o limite de 60 dias do envio das informações ali contidas. Coloca o embargante, em síntese, que a referida decisão foi em confronto com o recente entendimento interno que descumprimento logo corrigido a resolução 87 em início de mandato, que foi quando nós colocamos que no início de mandato nós toleraríamos os primeiros 120 dias para que então pudesse ser feito o ajuste. Após as análises recursais, a DAFO manifestou-se por conhecer os embargos, mas pede a negativa do seu provimento, uma vez que eles têm efeitos infringentes. O doutor Parque se pronunciou através de seu ilustre procurador, doutor João Isidro de Melo Neto, é o relatório. Muito obrigado. Passamos a palavra ao Ministério Público. Senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros, considerando tratar-se de recurso de reconsideração interposto pelo próprio Ministério Público de Contas e não havendo a necessidade de acréscimo ou complementação quanto ao entendimento alinhado pelo parquê, é viável o prosseguimento do feito para fins de julgamento. É o pronunciamento, senhor presidente.
Muito obrigado. Passamos a palavra ao nosso conselheiro relator para proferir o seu voto. Obrigado, Excelência. Então, é tudo em função de que cumpre destacar o prazo previsto, né, na resolução de 30 de março de 2021, tendo o atual gestor apresentado informações relativas ao primeiro bimestre de 2021 em 19 de abril de 2021, conforme certidão de entrega da remessa. Desse modo, verifica-se claro o descumprimento da norma emanada desta Corte. Mas temos a ver que o gestor anterior, o ex-prefeito, ele descumpriu, e o atual, ele acabou podendo usar a prerrogativa. Conforme pontuado pelo parquet, em suas razões recursais, trata-se agora de início de mandato, e esta Corte entendeu um prazo de 120 dias para envio das remessas quando for no início de mandato. Então, e corretamente, para a gente manter as nossas decisões alinhadas, voto pelo conhecimento dos embargos e declaração opostos pelo Ministério Público e no mérito por dar de provimento, excluindo a multa que lhe foi atribuída em função desse entendimento que, na transição, nós deixaríamos 120 dias para que o novo gestor pudesse apresentar a primeira remessa. Então, é nesse sentido, dando provimento e alterando o acórdão. E como voto, Excelência? Bem, passamos à votação. Conselheira Dulce. Com o relator, Excelência. Conselheira Nalu Maria. Acompanho o relator, senhor presidente. Conselheiro Ribamar Trindade. Acompanho o relator, Excelência. Conselheira Maria de Jesus. Com o relator, Excelência. Decisão, decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do nobre conselheiro relator. Passamos ao processo 141.253, que tem como relatora a nobre conselheira Benedita de Araújo, quem concede a palavra. Obrigada, senhor presidente, senhora procuradora-chefe, doutora Ana Helena, senhoras conselheiras, senhores conselheiros. Bom dia a todos que nos ouvem, também bom dia, doutora Érica. Trata-se de pedido de revisão interposto pelo Ministério Público de Contas para reformar o acórdão número 2.234 da segunda Câmara de 22 de maio de 2019, prolatado nos autos 24.055 de 2017, que se referiam a processo autônomo instaurado para apurar a responsabilidade do então gestor da Prefeitura Municipal de Sena Madureira na contratação irregular do servidor Valdir de Souza Almeida, termos do julgado recorrido, cuja relatoria coube ao saudoso conselheiro José Augusto Araújo de Farias. E, nesse processo, foi decidido pela aplicação de multa ao senhor José Raimundo de Souza da Silva no valor de R$ 357. Resignado com a decisão, o Ministério Público de Contas manejou o presente pedido, conforme se depreende do protocolo apostado à folha 2 dos autos e certidão de folha 4. Afirmou o parquet que é devido ressarcimento no montante de R$ 383,27, que corresponde aos juros incidentes pelo não pagamento de salários ao ex-empregado, não sendo aplicável o princípio da insignificância, uma vez que se trata de dano ao erário municipal, e ressaltou o previsto nos artigos 54, 78 e 103 da Lei Complementar Estadual nº 38/93, sustentando que não pode ser relevado por esta Corte o apontado dano. Por fim, requeriu o conhecimento e a procedência do pedido de revisão. O processo distribuído em 4 de outubro de 2021, a DAF se manifestou pela 4ª Inspetoria, pela procedência do pedido apresentado pelo Ministério Público de Contas para condenar o ex-gestor a ressarcir o erário municipal o montante aqui referido. Por meio do despacho de folhas 13 a 14, foi determinada a oitiva do ex-gestor para querendo apresentar manifestação do presente feito, uma vez que, se acaso os argumentos expostos pelo autor forem acatados pelo plenário, a pena do responsável será gravada, com fundamento no artigo 288, parágrafo 3º do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, de aplicação subsidiária. A intimação se deu pelo Diário Eletrônico de Contas, tendo prazo transcorrido sem apresentação de defesa. O Ministério Público de Contas, por meio de sua procuradora-chefe, doutora Ana Helena de Azevedo Lima, se manifestou as folhas 22 e 23 e o relatório do senhor presidente. A palavra ao Ministério Público para seu pronunciamento.
Senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros, o presente pedido é tempestivo, conforme a certidão de folha 4, e foi interposto por parte legítima, conforme o artigo 70 da Lei Complementar Estadual 38 de 93, devendo ser conhecido. Analisando as peças contidas no feitos, verifica-se que os membros da segunda Câmara desta Corte reconheceram a contratação irregular do senhor Valdir de Souza Almeida, pelo município de Sena Madureira, aplicando multa ao senhor José Raimundo de Souza da Silva no valor de R$ 357,00, mas deixaram de condená-lo ao ressarcimento de R$ 383,27, decorrente de juros pagos na seara trabalhista, além do pagamento de multa acessória, por entender que o valor é de pequena monta e a cobrança esbarraria no princípio da insignificância, violando manifesta disposição dos artigos 54 caput, 78 e 103 da Lei Complementar Estadual 38 de 93. No mesmo sentido, acordar os membros do plenário da Corte, quando do julgamento do recurso de reconsideração interposto por este parquê, cuja decisão externada no Acórdão 11.486/2019 plenário, ora combatida, foi pela manutenção do entendimento anterior. Ressalta-se que, como sustentado no recurso de reconsideração, o princípio da insignificância tem aplicação em outras searas do direito, notadamente no âmbito penal, onde se originou para isentar de pena as infrações nas quais o bem jurídico tutelado não foi maculado, em razão da inexpressividade da repercussão da conduta ilegal do agente, vista sob o prisma da proporcionalidade. No entanto, a tese da pequena monta do dano é inaplicável no âmbito da administração, porque o comportamento moral e ético dos responsáveis pela administração da res pública está diretamente relacionado à consecução do interesse público, que é, por princípio, indisponível. Nesse sentido, afirma o STJ, é pacífica a jurisprudência desta Corte, no sentido de não ser possível a aplicação do princípio da insignificância aos delitos contra a administração pública, pois o bem jurídico tutelado pelo tipo penal incriminador é a moralidade administrativa, insuscetível de valoração econômica. Não fosse o suficiente, a jurisprudência do Tribunal de Uniformização Nacional, esta Corte de Contas tem precedentes recentes de ambas as câmaras no sentido da não aplicação do princípio da insignificância. Ante exposto, este MPC opina pelo conhecimento do recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu provimento, no sentido de reformar o Acórdão 11.486 de 2019 para incluir a condenação do senhor José Raimundo de Souza ao ressarcimento aos cofres municipais do dano causado no valor de R$ 383,27, decorrente dos juros pagos na seara trabalhista, nos termos da legislação aplicável. É o pronunciamento, senhor presidente. Muito obrigado. Com a palavra, a nova conselheira relatora para proferir o seu voto. Obrigada, senhor presidente. É claro que nesses autos houve realmente dano ao erário municipal, né? Já que houve uma grave infringência ao ordenamento jurídico aplicável à matéria pela contratação sem a devida realização de concurso público, tendo havido a condenação judicial ao depósito dos valores devidamente corrigidos. Entretanto, a condenação do responsável ao ressarcimento de R$ 383,27 e, consequentemente, a obrigação do atual gestor municipal em buscar a recomposição dos cofres municipais mostraria-se desarrazoável e desproporcional, tendo em vista que o custo de um procedimento administrativo ou demanda judicial, assim como o monitoramento do cumprimento do acórdão por esta Corte, superaria o ressarcimento dos casos. Então, diante das inúmeras decisões desta Corte já sobre a mesma matéria, conheço do pedido de revisão apresentado pelo Ministério de Contas e, no mérito, voto pela improcedência, mantendo o acórdão 2.234/2019, considerando os princípios da colegialidade, razoabilidade e proporcionalidade. Remessa de cópia do acordo ao atual gestor de Sena Madureira para conhecimento e adoção das providências necessárias, objetivando especialmente o cumprimento do artigo 37, parágrafo 2º da Carta Federal e da Lei número 8.036 de 90, que dispõe sobre o Fundo de Garantia do Tipo de Serviço e das outras providências, e também informar esta Corte
a existência ou não de lei municipal que disponha sobre o valor mínimo a ser considerado para cobrança pela municipalidade e, após as formalidades de estilo, remessa dos autos ao arquivo. É como voto, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Obrigado. Em votação, conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Acompanho o voto, excelência. Conselheira Amada Maria. Acompanho o voto da relatora, senhor presidente. Conselheiro Ribamar Trindade. Acompanho o voto da nobre relatora, excelência. Conselheira Maria de Jesus. Com a relatora, excelência. Decisão. Decidiu-se a unanimidade nos termos do voto da nobre conselheira relatora. Passamos ao processo 141.012. Continua como relatora, nobre conselheira Dulcineia, quem concede a palavra. Obrigada, excelência. Trata-se de recurso de reconsideração interposto pelo senhor Isaac da Silva Pianco para reformar o Acórdão 2611 da segunda Câmara, julgado em 26 de julho de 2020, nos autos do processo autônomo 136.993, que determinou a aplicação de multa pelo envio intempestivo dos dados contábeis, financeiros, orçamentários e patrimoniais do sexto bimestre de 2019 da Prefeitura de Marechal Thaumaturgo, na forma prevista pela resolução desta Casa de número 87 de 2013. Nesse julgamento, o juiz foi condenado ao valor de R$ 3.570 e, resignado com a decisão, manejou o recorrente dentro do prazo presente recurso. E nelas, em síntese, postulou a reconsideração do julgado, afirmando que houve o envio intempestivo dos dados em razão das constantes interrupções na rede de telefonia e internet na região e, considerando a inexistência de dolo, entende cabível a reforma do acórdão para excluir a multa imposta. O processo foi distribuído em 13 de agosto de 2021, encaminhado à DAF, e pela segunda inspetoria se manifestou pelo desprovimento do recurso. O Ministério Público de Contas, por seu vice-procurador, doutor Sérgio Cunha Mendonça, se manifestou às folhas 18 e 19 ao relator. Obrigado. Com a palavra do Ministério Público para o seu pronunciamento. Senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros, trata-se de recurso de reconsideração interposto pelo senhor Isaac da Silva Pianco, prefeito do município de Marechal Thaumaturgo, contra a decisão que lhe aplicou multa no valor de R$ 3.570, em face do descumprimento das disposições contidas na resolução TCE-ACRE 87 de 2013. O recorrente alega que na região do Juruá são recorrentes as interrupções na rede de telefonia e internet, conforme é possível constatar através de registros de jornais locais e ainda por atuações do PROCON, em decorrência dos prejuízos da população, empresas e órgãos públicos, conforme se comprova através de print de uma reportagem de jornal colacionada à peça recursal. A área técnica se manifestou às folhas 11 a 13, se posicionando contrária aos argumentos utilizados por considerar que o limite do prazo de envio era até 30 de janeiro de 2020, mas este só ocorreu no dia 20 de março de 2020, ou seja, 40 dias após o término do prazo de 30 dias estipulado pela resolução em tela, sem qualquer comunicação de problema técnico, sem que qualquer comunicação de problema técnico fosse registrado neste tribunal. Aduziu ainda que a Câmara Municipal de Marechal Thaumaturgo, na mesma localidade, enfrenta possivelmente as mesmas dificuldades alegadas pelo gestor da Prefeitura e, mesmo assim, conseguiu enviar de maneira tempestiva todas as informações orçamentárias, financeiras, contábeis e patrimoniais referentes ao exercício de 2019. O processo deu entrada eletronicamente neste MPC em 27 de janeiro de 2022. Apesar da deficiência nos serviços de internet naquela região, no mesmo período, o Poder Legislativo daquela municipalidade conseguiu cumprir com suas obrigações. Ante o exposto, este MP de Contas opina pelo conhecimento do presente recurso, por ser próprio e tempestivo, e no mérito pelo seu não provimento, mantendo-se inalterada a decisão recorrida. É o pronunciamento, senhor presidente. Muito obrigado. Com a palavra, a nobre conselheira relatora para proferir o seu voto. Obrigado, senhor presidente. Com o mesmo entendimento ministerial e mesmo reconhecendo as dificuldades
que os municípios do interior enfrentam, os argumentos não foram capazes de modificar a decisão aqui guiada. Posto isso, conheço do recurso de reconsideração apresentado pelo senhor Isaac da Silva Bianco e, no mérito, nego de provimento, mantendo o acordo número 2.611/2020 da segunda Câmara desta Corte pelos seus próprios fundamentos e, após as formalidades de estilo, pelo arquivamento dos autos. É como voto, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Obrigado. Em votação, conselheiro Antônio Malheiro. Acompanho o voto, excelência. Conselheira Ana Lu Maria. Senhor presidente, mesmo tendo votado com o conselheiro relator à época, pelo alinhamento das nossas decisões, eu acompanho a relatora. Conselheiro Ribamar Trindade. Acompanho o voto, excelência. Conselheira Maria de Jesus. Acompanha a relatora, excelência. Decisão. Decidiu-se a unanimidade nos termos do voto da nobre conselheira relatora. Passamos ao processo 138.541. Continua como relatora a nobre conselheira do Cinea Benício, a quem concede a palavra. Obrigada, senhor presidente. Também é pedido de revisão apresentado pelo senhor Rivelino da Silva Mota, Prefeitura de Santa Rosa do Purus, o seu procurador, o senhor José Olineide Benigno Gomes, para reformar o acordo 1304 da segunda Câmara, 31 de maio de 2017, prolatado nos autos do processo autônomo 138.523, que determinou a aplicação de multa ao autor pela contratação de servidora pela Prefeitura Municipal de Santa Rosa do Purus, em desacordo com o previsto no artigo 37, segundo da Carta Federal. Esse julgado recorrido coube a relatoria coube a ilustre conselheira Ana Lu Maria Lima Gouveia, e nele foi a unanimidade acordado pela aplicação de multa aos senhores José Brasil Barbosa da Silva e Rivelino da Silva Mota, prefeitos de Santa Rosa do Purus à época, com fundamento no inciso 2º do artigo 89 da Lei Complementar 38/93, em R$ 357, pela violação a dispositivo constitucional dessa multa a ser recolhida em favor do Tesouro Estadual. O senhor Rivelino da Silva Mota, após o conhecimento da decisão acima, protocolizou o presente pedido de revisão e, em suas razões, afirmou ser diminuto o valor da multa aplicada e que, por isso, ela sequer seria executada pelo que pugnou pela reforma do acordo, excluindo a multa imposta. O processo distribuído em 22 de outubro de 2020, a DAFO, por sua 4ª inspetoria, se manifestou pelo não conhecimento do pedido de revisão, vez que não preenchia nenhuma das hipóteses do artigo 70 da Lei Complementar Estadual 38/93, e em razão do autor não estar representado por procurador que seja advogado, considerando previsto no artigo 162 do Regimento Interno deste Tribunal de Contas. O Ministério Público de Contas, por seu ilustre procurador, Dr. Mário Sérgio Neto de Oliveira, se manifestou a folha 18, é o relatório, excelência. A palavra do Ministério Público para o seu pronunciamento. Senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros, trata-se de pedido de revisão tempestivo, mas subscrito por contador, contra o Acórdão 1304 de 2017 da segunda Câmara, o qual multou o senhor Rivelino da Silva Mota, prefeito de Santa Rosa do Purus, no montante de R$ 357, em razão da contratação irregular de servidor por falta de concurso público. Sob a perspectiva da ampla defesa, o expediente preenche seus requisitos de admissibilidade, servindo para corrigir qualquer erro ou engano apurado, conforme o parágrafo 2º do artigo 70 da Lei Complementar 38 de 93. A primeira Inspetoria-Geral de Controle Externo rejeitou o pleito devido à falta de seu enquadramento no artigo 60 da Lei Orgânica da Corte, bem como pela carência de postulação do representante. Regimento Interno, artigo 162, parágrafo 2º. Entendemos que a rejeição de mérito melhor se deve ao fato de que a multa aplicada, apesar de insignificante, justifica-se diante da falta grave que a ensejou. Nessas condições, e não havendo erro ou engano a ser reparado, sugerimos o reconhecimento da improcedência deste pedido. É o pronunciamento, senhor presidente. Muito obrigado. Com a palavra, a nova conselheira relatora para proferir o seu voto.
Obrigada, Excelência. Com o mesmo entendimento ministerial, conheço no pedido de revisão apresentado pelo senhor Rivelino da Silva Mota e no mérito julgo improcedente, mantendo o acordo número 1304/2017 da segunda Câmara desta Corte pelos seus próprios fundamentos e após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos. Como voto, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Obrigado. Passamos à votação. Conselheiro Antônio Malheiro. Acompanho o voto, Excelência. Conselheira Ana Maria. Acompanho o voto, senhor presidente. Conselheiro Ribamar Trindade. Com a relatora, Excelência. Conselheira Maria de Jesus. Acompanha a relatora, Excelência. Decisão. Decidiu-se a unanimidade nos termos do voto da nobre conselheira relatora. Passamos ao processo 141.021, que tem como relatora a nobre conselheira Ana Maria, quem concede a palavra. Obrigada, senhor presidente. Muito feliz em vê-los todos com saúde, graças a Deus. Meus cumprimentos a quem tem nos assistido, está nos ouvindo. Esse processo, ele trata-se de recurso de reconsideração interposto pela senhora Ana Cláudia da Silva Gonçalves de Moraes, presidente da Câmara Municipal de Assis Brasil. Junto a esse tribunal, era uma decisão do Acórdão 2.946, de 2020. Na verdade, ela descumpre o LINCOM, a nossa resolução do LINCOM. Eu não participei dessa sessão e, nos autos do processo, a gestora alega que os contratos elaborados pela Câmara Municipal de Assis Brasil foram feitos através de aditiva aos contratos já existentes, incluso no sistema LINCOM. Só que, justamente, os aditivos, a gente viu que não estava no sistema. E o que foi colocado teve atraso de 648 dias, que foi o contrato 001 de 2017, e 426, o contrato 00 dias, o contrato 002 de 2017. Aí a gente vê que houve um descumprimento total da nossa resolução a 97. O Ministério Público de Contas se manifesta às folhas 16 e 17 por meio de sua ilustre procuradora-chefe, doutora Ana Helena de Azevedo Lima. É o relatório, senhor presidente. Com a palavra o Ministério Público para o seu pronunciamento. Senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros, trata-se de recurso de reconsideração interposto pela senhora Ana Cláudia da Silva Gonçalves de Moraes, ex-presidente da Câmara Municipal de Assis Brasil, em desfavor do Acórdão 2946 de 2020 do plenário, exarado nos autos do processo 135.362, apurar a responsabilidade que lhe condenou ao pagamento de multa no valor de R$ 3.570, em face da ausência de envio das informações relativas aos processos licitatórios de 2019, de que trata a resolução TCE-Acre 97 de 2015, o LICOM. A recorrente sustenta, em síntese, que todos os contratos realizados pelo ente municipal foram decorrentes de aditivos aos contratos já existentes e inclusos no sistema LICOM, razão pela qual requer a reconsideração do acórdão recorrido. A análise técnica procedida não acatou os argumentos apresentados, se manifestando pelo conhecimento do recurso e no mérito pelo seu não provimento. O processo foi encaminhado eletronicamente ao Ministério Público em 8 de fevereiro de 2022. O presente recurso é tempestivo, conforme a certidão de folha 5, e foi interposto por parte legítima, conforme artigo 68 da Lei Complementar 38 de 93, devendo ser conhecido. Quanto ao mérito, constata-se, após consulta realizada ao LICOM, que a Câmara Municipal de Assis Brasil firmou, no exercício de 2017, os contratos 001 e 002, tendo realizados aditivos aos mesmos no ano de 2019.
Os aditivos foram assinados e publicados, respectivamente, nos dias 2 de março de 2019 e 10 de outubro de 2019. Entretanto, eles só foram inseridos no portal de licitações no dia 11 de dezembro de 2020, caracterizando o descumprimento da disposição contida no parágrafo 3º do artigo 1º da Resolução TCE-Acre 97 de 2015, fato que culminou na aplicação de multa por grave infração à norma legal, conforme o artigo 5º do citado normativo. Em que pese os argumentos apresentados pela recorrente, vale destacar que, embora os contratos 001 e 002 de 2017 tenham sido inseridos no LECOM, todos os seus respectivos aditivos ou outros documentos equivalentes também deveriam ter sido inseridos no portal das licitações até 15 dias após a assinatura ou publicação nos órgãos oficiais, conforme o parágrafo 3º do artigo 1º da referida resolução, mantendo-se as informações devidamente atualizadas, o que não se vislumbrou no presente caso, vez que os mesmos só foram inseridos em 11 de dezembro de 2020. Finalmente, registra-se que a multa administrativa foi fixada no valor de R$ 3.570, de acordo com a jurisprudência consolidada desta Corte, manifestada na ata de reunião para unificação das decisões nas matérias de competência da Câmara, realizado no dia 31 de outubro de 2017, Diário Eletrônico de Contas 794, de 2 de fevereiro de 2018, não havendo, portanto, nenhum motivo para a reforma do acórdão recorrido. Ante o exposto, este MPC acompanha a instrução e opina pelo conhecimento do recurso, por ser próprio e tempestivo, e no mérito pelo seu não provimento, mantendo-se inalterado o acórdão recorrido por seus próprios fundamentos. É o pronunciamento, senhor presidente. Muito obrigado. Com a palavra, a nobre conselheira relatora, para proferir o seu voto. É no mesmo sentido, senhor presidente, pelo conhecimento do recurso de reconsideração e no mérito por negar seu provimento, dá conhecimento dessa decisão à recorrente e após pelo arquivamento dos autos. É o meu voto, senhor presidente. Muito obrigado. Em votação, conselheira Antônio Malheiro. Acompanho o voto, excelência. Conselheira Dulcineia. Com a relatora, excelência. Conselheiro José Ribamar. Com a relatora, excelência. Conselheira Maria de Jesus. Acompanho o voto da nobre relatora, excelência. Decisão. Decidiu-se a unanimidade nos termos do voto da nobre conselheira relatora. Passamos ao processo 129.007. Tem como relator o nobre conselheiro Ribamar Trindade, a quem concede a palavra. Obrigado, excelência. Excelência, eu solicito a retirada de pauta desse processo. Retirado de pauta o processo 129.007, passamos ao processo 141.054, que continua como relator, nobre conselheiro Ribamar Trindade, quem concede a palavra. Obrigado, excelência. Doutora Ana Helena, nobre procuradora, senhoras e senhores conselheiros, trato o presente processo de embargo de declaração posto pelo senhor Antônio Sérgio de Carvalho e Souza em desfavor do acordo número 12.620 de 2021 do plenário desta Corte, que julgou irregulares as contas da Fundação Municipal de Cultura Garibaldi Brasil referente ao exercício 2017 de responsabilidade do recorrente e do senhor Eros Asfuri Barroso, diretor-presidente e diretor administrativo financeiro naquele exercício, respectivamente, com fundamento no artigo 51, inciso 3, alíneas B e C da Lei Complementar número 38 de 1993. O recorrente foi notificado do acordo por meio de diário eletrônico e, resignado com o teor da decisão, apresentou tempestivamente os embargos de declaração por meio de procurador habilitado nos autos. Em suas razões, o recorrente suscita a omissão do julgamento, alegando que o mesmo não teria analisado os argumentos da defesa, no sentido de que solicitou auditoria à Controladoria Geral do município e determinou a abertura de processo administrativo interno para apuração das inconsistências
dos contratos número 005, 023, 026 e número 018, todos de 2017, celebrados com a Cooperativa de Trabalho e Serviços Gerais, a empresa FC Pires e Legal Mark Limitada, respectivamente, além de ajuizar ações de cobrança contra as referidas empresas. A inspetoria analisou as razões apresentadas pelo recorrente, manifestando pelo seu conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, em face da ausência de omissão da decisão recorrida. O Ministério Público, por meio do seu ilustre procurador, Dr. Sérgio Cunha Mendonça, pronunciou-se as folhas 27 a 31. É o relatório, senhor presidente. Com a palavra, o Ministério Público de Contas para o seu pronunciamento. Senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros, trata-se de embargo de declaração interposto tempestivamente pelo senhor Antônio Sérgio de Carvalho Souza, ex-diretor-presidente da Fundação Municipal de Cultura Garibaldi Brasil, com a finalidade de afastar possível omissão no acórdão 12.260 de 2021 plenário, que julgou irregulares suas contas do exercício de 2017, o condenou solidariamente com o senhor Eros Asfuri Barroso, diretor administrativo e financeiro à época, a devolverem aos cofres públicos o valor de R$ 427.294,32, além de multa acessória de 10% sobre o valor da condenação. O embargante alega, em síntese, que a decisão se mostrou omissa por não ter enfrentado diversos pontos levantados durante a instrução do processo, mas pontuando apenas 2 como exemplo: solicitação de auditoria por parte do órgão embargante para a Controladoria Geral do município de Rio Branco e a abertura de processo administrativo interno para apuração das inconsistências encontradas nos contratos 005 de 2017, 023 de 2017, 018 de 2017, de 2018, e 17, 026 de 2017, celebrados com a Cooperativa de Trabalho de Serviços Gerais, Legal Mart Limitada e FC Pires, sendo determinado que fossem ajuizadas ações de cobrança contra as mencionadas empresas para que fizessem o devido ressarcimento ao erário municipal pelos danos causados. Afirma, assim, que, por ocasião do julgamento, o plenário não analisou qualquer desses argumentos, incorrendo em omissões. A terceira Inspetoria Geral de Controle Externo se manifestou às folhas 15 a 20, destacando que não foi o gestor que solicitou a auditoria da Controladoria Geral do município. Esta foi autuada por iniciativa da própria CGN. Continua afirmando que esses argumentos foram analisados já no primeiro relatório preliminar de análise técnica, as folhas 651 a 665, tendo sido rechaçados. Quanto ao ajuizamento de ações para a cobrança das empresas contratadas pelas irregularidades detectadas, a auditora esclarece que o embargante realizou a abertura dos processos administrativos em 18 de novembro de 2019, após a emissão do relatório preliminar de análise técnica, de 5 de junho de 2019, e que os processos foram judicializados somente em 2020, sendo possível verificar que as empresas ainda não foram nem citadas para apresentar defesa e esclarecimento, encontrando-se ainda na fase inicial, não cabendo a alegação de que cumpriu com seu dever de agir, pois este só agiu após a instrução do tribunal, a instrução técnica do tribunal. Por fim, pontua que este Ministério Público de Contas, no pronunciamento do processo originário, considerou que, embora esses argumentos demonstrem a boa-fé do interessado, não afastam a responsabilidade do gestor perante esta Corte, consoante os dispositivos constitucionais, artigo 71, inciso 2 e 75, e legais, Lei Complementar Estadual 38 de 93, artigo 36, inciso 1, combinados com o artigo 8º da Lei Municipal 2.126, de 14 de setembro de 2015, que dispõe sobre a reestruturação da Fundação Municipal de Cultura Garibaldi Brasil, pois não há evidência de ressarcimento ao erário no presente feito. O processo foi remetido ao MPC em 3 de dezembro de 2021.
Os pressupostos recursais foram integralmente cumpridos, razão pela qual o presente embargo deve ser conhecido. Quanto às argumentações expendidas pelo embargante de omissão quanto aos pontos alegados pela defesa, não lhe assiste razão, pois, como já assentou o STJ, mesmo após a edição da LINDB, que o julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar, enfraquecer a conclusão adotada na decisão recorrida. Assim, mesmo após a vigência do CPC de 2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada. STJ, embargo de declaração no mandado de segurança 21.315 do Distrito Federal. Relatora, ministra Diva Malherbe, julgada em 8 de junho de 2016. Desta forma, se os pontos levantados pelo recorrente, ora embargante, não tinham o condão de alterar a decisão proferida, não há que se falar em omissão. E sobre esta questão, como já observado pela auditoria, pela instrução, a manifestação ministerial proferida no processo de prestação de contas já havia destacado que as ações tardias do gestor não o eximem de sua responsabilidade até que o dano ao erário seja recomposto. Ante exposto, este MPC opina pelo conhecimento do embargo por ser próprio intempestivo para, no mérito, negar-lhe provimento. É o pronunciamento, senhor presidente. Com a palavra, o nobre conselheiro relator para proferir o seu voto. Obrigado, senhor presidente. O entendimento é o mesmo, considerando que o embargante pretende a mera rediscussão de argumentos já analisados e decididos no acordo 12.620/2021 do plenário deste tribunal, voto pelo conhecimento dos embargos de declaração por serem próprios e tempestivos, no mérito, pelo seu desprovimento para manter o acordo 12.621 do plenário deste tribunal julgado no dia 13 de maio de 2021 por seus próprios fundamentos e após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos. É como voto, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Muito obrigado. Passamos à votação. Conselheiro Antônio Malheiro. Acompanho o voto, excelência. Conselheira Dulce. Com o relator, excelência. Conselheira Ana Lu Maria. Acompanho o voto, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus. Com o relator, excelência. Decisão. Decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do nobre conselheiro relator. Assim, encerrado a pauta, e em não havendo expedientes, passo a palavra ao doutor Ministério Público, a doutora Ana Helena, procuradora-chefe do Ministério Público. Senhor presidente, agradecer a todos os que fizeram com que essa sessão fosse possível e desejar um bom dia a todos, inclusive aqueles que estão nos assistindo pela rádio web. Nada mais, senhor presidente. Muito obrigado. Com a palavra, o nobre conselheiro Antônio Malheiro. Obrigado, excelência. Da mesma forma, cumprimentar todos que nos acompanharam, nada mais a comunicar. Palavra, conselheira Dulcinea Benir de Araújo. Obrigada, senhor presidente. Queria cumprimentá-lo pela condução brilhante, né, dessa sessão de hoje. Bondade sua. Cumprimentar a todos, desejando a eles um bom dia, saúde. Agradecer a todos os servidores do tribunal, incluindo a nossa assessoria, por nos tornarem possível a realização desse trabalho dessa forma. E também desejar a todos que aqui estão conosco, a doutora Ana, a todos os demais conselheiros, conselheiras, um bom dia. Muito obrigada, senhor presidente. Conselheira Ana Lu Maria. Também, senhor presidente, quero cumprimentá-lo
a excelente condução da nossa sessão, como também conselheiro Malheiro. Quero cumprimentar a nossa querida Ana, as conselheiros, e também hoje eu estou daquele jeito, com a cabeça um pouco grande, tanta dor de cabeça. Eu me lembro da Dulce do Malheiro, quando eu estou nesse jeito. Chegar daquelas pontadinhas, a gente olha e parece que tem um monte de estrelinhas assim. Era isso. Eu sei que o nosso presidente, inclusive, prestigiou a posse do conselheiro Miola, como também do IRB, que foram conjuntas, mas eu gostaria, senhor presidente, que a gente mandasse um documento, uma felicitação desses 2 anos de mandato, né? Muita felicidade, que o Tribunal de Contas do Estado do Acre se coloca à disposição, tanto do conselheiro Miola como também do conselheiro que assumiu agora o IRB, e só fazer essa felicitação de posse. Seria isso, senhor presidente. Conselheiro Ribamar Trindade. Obrigado, senhor presidente. Agradecer a Deus por participar mais uma vez dessa sessão, parabenizá-lo pela condução dos trabalhos, agradecer também a todos os servidores que tornaram essa sessão possível, e nada mais a comunicar, desejando um bom dia a todos. Muito obrigado, conselheira Maria de Jesus. Obrigada, excelência. Também quero só cumprimentar a todos e agradecer aqueles que colaboraram com a realização desta sessão. E nada a comunicar, um grande abraço a todos. Muito obrigado. Quero dizer à nobre conselheira Nalu Maria, que já tinha, inclusive, conversado aqui com a doutora Érica, para que o tribunal fizesse realmente uma felicitação aos nobres conselheiros sobre a posse, que o nobre conselheiro Ronald Polanco participou, e que vamos providenciar este expediente, nobre conselheira, nobres conselheiros. Quero agradecer a Deus por mais esta sessão, agradecer a presença das nobres conselheiras e conselheiros, ao doutor Ministério Público, na pessoa da doutora Ana Helena, a doutora Érica, que está sempre organizando as nossas sessões, e a todos que participaram deste ato no dia de hoje. Quero agradecer a todos e pedir a bênção de Deus para todos nós. Que Deus nos abençoe e que tenhamos um final de semana feliz. Muito obrigado. Os senhores conselheiros que quiserem vir à presidência para tomar um cafezinho aqui com o presidente após a sessão, como já estamos encerrando, serão muito bem-vindos. Muito obrigado, dou por encerrada a presente sessão e convocada outra para dia e hora regimental.